Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe com seus amigos. Sua participação é importante para mim. Vamos começar mais um devocional semanal. A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um devocional semanal para aprendermos mais da palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais um devocional que estamos aqui para aprender mais de Ti, Pai. Obrigado por deixar conosco durante toda essa semana que passou e mais uma semana que temos a certeza que o Senhor vai permanecer conosco durante todos os dias, porque o Senhor é um Pai que nunca desampara os seus filhos. Abençoe nossas vidas, nossos casos, nossas famílias, nossos amigos. Nos instrui para tomarmos as decisões que for preciso nessa semana. Abençoa nossas vidas, nossos lares. Fica conosco, Senhor. Nos instrui na Tua palavra para aprendermos o que o Senhor deseja nos ensinar. Assim que Te oramos e já te agradecemos por tudo que o Senhor faz e continua fazendo em nossas vidas. Curando, restaurando, abençoando, salvando, libertando. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos continuar nosso devocional semanal de hoje, no livro de Marcos, capítulo 12, a partir do verso de número 13, a questão do tributo. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Os saduceus e a ressurreição. Então,
Os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morreu o irmão de alguém e deixar a mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendente. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. O terceiro, da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois que todos morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois, quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborás em grande erro. Lemos Marcos 12, do 13 ao 27. Vamos ao que aprendemos com Jesus. Estava Jesus no meio de saduceus e herodianos que procuravam prender-lhe. Procurava alguma palavra que ele falasse errado, alguma atitude para o prenderem. Então, para o testar, perguntaram-lhe: Mestre, é lícito pagar tributo a César? Primeiro eles chegaram dizendo: Mestre, sabemos que és verdadeiro, que só falas o que é certo. Então, temos uma pergunta: é lícito pagar tributo a César? Vejam que eles queriam testar Jesus, pois eles já vieram dizendo: Mestre, sabemos que és verdadeiro. Então, se Jesus respondesse algo errado, Jesus estaria mentindo. Então já era um erro de Jesus. Então aí
Eles perguntaram: é lícito pagar tributo a César? Por quê? Porque Jesus ensinava o quê? Que devemos ofertar a Deus, o único Senhor. Então, eles colocaram Jesus para responder essa pergunta, para o testar. E aí Jesus disse: me mostrem um denário, que era a moeda da época. E foram e trouxeram um denário para Jesus. Ele não precisava ver, pois ele já sabia. Mas ele trouxe, ele pediu para que os olhos humanos do povo que estava lá vissem. Aí trouxeram o denário para Jesus. Ele disse: de quem é essa efígie? A figura que estava na moeda. E eles disseram: de César. Então Jesus respondendo disse-lhes: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então eles muito se admiraram da resposta de Jesus. E ali não havia erro, não havia motivo nenhum para prenderem Jesus. Muitas vezes em nossas vidas, o Senhor Jesus precisa nos mostrar a realidade da situação, precisa nos mostrar algo para nos ensinar. Ele já sabe. Ele não precisa ver a moeda. Ele não precisava ver a moeda. Ele sabia que tinha a figura de César ali. Mas ele também sabia que o povo ali sabia que tinha a figura de César. Mas ele trouxe à vista dos olhos humanos, porque em muitas situações precisamos ver uma coisa errada para nos desviarmos. Precisamos ver situações que desagradam a Deus para saber de que ali não é o nosso lugar. Precisamos ver para que o Senhor nos mostre e para que os nossos olhos se abram para perceber o nosso erro e fazermos a vontade do Pai. Então, os saduceus que não acreditavam em ressurreição aproximaram de Jesus e lhe disse: mas Moisés deixou escrito que se o esposo morrer e ficar a mulher, o irmão do esposo morto tome a mulher para que suscite descendência a seu irmão. Havia uma mulher e o esposo dela morreu. O irmão que ficou com ela
também morreu. E assim morreram 7 irmãos. E ficou a mulher. Quando a mulher morrer, de quem será ela nos céus? Se nenhum dos irmãos lhe deixou descendência. Aí Jesus fala: não sabes que nos céus nem se casam, nem dão-se em casamento? Deus é Deus dos vivos e não de mortos. Ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Estás em grande erro. Por que Jesus disse isso? Porque nos céus é tudo para a glória de Deus. Nós seremos anjos no céu. Seremos a noiva do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus. A igreja é a noiva do Cordeiro. Então, nos céus não tem casamento. Nós vamos ser anjos para total glória e honra de Deus. Nossa vida lá será totalmente agradável a Deus. Então, que não somente esperemos para chegarmos no céu, mas que aqui também façamos de tudo para vivermos de modo agradável a Deus, dando a Deus o que é de Deus, dando a Deus o devido louvor e adoração que Ele merece. Da resposta de Jesus. E ali não havia erro, não havia motivo